Bom dia, me chamo Isa Paula do Nascimento, sou coordenadora de Geografia e História da Rede Municipal de Paracambi, pós-graduada em Diversidade Étnica e Educação Brasileira e com o tema Mulheres Negras na Docência, me identifico e faço parte do projeto Educação de Toda Cor, com o tema desse ano de Educação de Toda Cor na Vivência do Cidadão. Nós vamos dar início à nossa roda de conversa com o tema hoje, Educação e Relações Raciais na Escola. Primeiro, nós vamos assistir um vídeo chamado Valongo, Cais de Destino. Vamos lá. Escravização. O que tem mais para se saber sobre isso? Navios negreiros, pelourinhos, libertações, 13 de maio, Princesa Isabel. Zumbi dos Palmares. Dia da Consciência Negra. Mas consciência de quê? O que mudou de lá para cá? Eu sou consciente? O que foi a escravização? O que é liberdade? Todos são igualmente livres? Os nobres não queriam mais ver da janela africanos e africanas escravizados. Achavam indecente, não a violência escravista, mas os negros. Então decidiram que o desembarque aconteceria no subúrbio da cidade. O mar vinha até aqui. O mar que separa as Américas da África. Ou será que une? O desembarque oficial de africanos escravizados na região do Saco do Valongo começou 42 anos antes de construírem o cais. Aqui, nesse chão, o principal local de chegada de africanos escravizados nas Américas. Cais do Valongo. Que histórias esse território tem para nos contar? Essa é uma história de negros ou uma história de brancos? Quem contou essa história? Negros ou brancos? Construída pelo filho de uma mulher negra escravizada. Um negro à frente de uma igreja no século XVIII. Mas afinal, a sociedade brasileira é ou não é racista? Mercado de vender gente. Em cima, morava o dono e sua família. Embaixo, ficavam até 400 africanos sequestrados e amontoados para serem vendidos. Quem morria na travessia era jogado no mar. Quem morria para cá do cabo da Baía de Guanabara ia para uma vala comum. Ali, abandonavam ou simplesmente ateavam fogo nos mortos. Corpos pretos. Atravessaram o mar para virem parar embaixo dessa terra. Mas por que chamavam de cemitério se ninguém era sepultado dignamente? Se o que acontecia de verdade era uma desova de corpos. Nada. Nenhum sinal visível dos escravizados que morreram antes de serem vendidos e que foram enterrados aqui. Chamavam de pretos novos. Agora é como se eles nunca tivessem existido. Foram apagados. Mas apagados por quem? Por quê? Nessa área, foram enterrados entre 20 e 30 mil pretos novos.
Os vizinhos à época reclamavam do mau cheiro e das doenças. Em 1830, depois de 58 anos de atividade e de muita pressão local e também internacional, o cemitério foi desativado. Em 1831, uma lei proibiu o comércio escravista no Brasil. Mas foi uma lei para inglês ver. Ela proibia só o comércio transatlântico. Sem fiscalização, o tráfico de negros escravizados perdurou. Mais de 1 milhão de africanas e africanos escravizados chegaram a partir deste local. Em 1843, o cais foi remodelado para receber a noiva do futuro imperador. Passou a se chamar Cais da Imperatriz. E assim, o império escondeu essas pedras e tudo o que elas simbolizavam. A cidade estava mudando. Aqui era a prainha. Por volta de 1850, os embarcadouros e armazéns que tinham sido usados no comércio de carne humana já se ocupavam das exportações de café. Mas ainda eram braços negros e escravizados que carregavam toda a riqueza desse país. Aqui também funcionou o mercado de escravizados. Mas não só isso. O número 13 foi uma casa de Zungu muito procurada. Nas casas de Zungu, os africanos e seus descendentes, escravizados ou libertos, se reuniam para comer, festejar, praticar suas crenças e se fortalecerem. E por isso eram reprimidos pelas autoridades e pela polícia. Até podiam prender os corpos, mas as mentes eram livres e queriam mais, e iam lutar por isso. Depois da abolição do escravismo em 1888, as pessoas negras permaneceram na região portuária. Era onde estava o trabalho. Para cá, também vinha gente de outras regiões do país atrás de serviço. A maioria, negros. Aqui moraram lideranças religiosas ligadas ao candomblé. Aqui, capoeiristas se encontravam. Aqui nasceram ranchos e cordões carnavalescos. A Pedra do Sal é um lugar de memória negra, da fé, da força e da festa. Como os africanos escravizados resistiram a tanta violência? Onde se percebe hoje toda essa cultura de matriz africana? No começo do século XX, as autoridades quiseram transformar o Rio de Janeiro em Paris. Botaram metade da cidade abaixo. E foi assim que a República enterrou o que ainda restava do Cais do Valongo. O embelezamento do Rio de Janeiro incluiu a construção desse jardim suspenso, ao estilo romântico da época. As estátuas de divindades romanas foram trazidas do antigo Cais da Imperatriz. O jardim fica de frente àquele que foi o mercado de escravizados do Valongo. Daqui dava para ver até onde ia a região que Heitor dos Prazeres batizou de África em miniatura, hoje conhecida como Pequena África. Os bairros Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do centro. Nada mais justo do que chamar este lugar de memória de Mirante da Pequena África. Nem todos concordavam com as mudanças. Quando a vacinação contra a varíola se tornou obrigatória, a cidade inteira reagiu. Os descendentes de africanos queriam curar as doenças com suas próprias práticas e saberes. E o governo não se comunicava com essas classes. Logo, a informação correta sobre a vacina não chegava. Nas proximidades de onde hoje situa-se esta praça, trabalhadores do porto, em sua maioria negros, resistiram às forças de segurança por vários dias. As barricadas da revolta da vacina viraram notícia. E o negro? Onde mais o negro é notícia?
O vigor da resistência negra também pode ser sentido no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Pelo MUCAB passaram várias lideranças do movimento negro. Este é reconhecidamente um lugar de memória, luta e ancestralidade afro-brasileira. A Casa da Guarda do Jardim Suspenso, voltada para o Morro da Favela, já foi um instrumento de controle social. Hoje, reverbera a cultura local. Abriga o Centro Cultural Pequena África, que promove rodas de samba, atividades culturais e debates para resgatar e preservar a cultura afro-brasileira. E o antigo mictório público se transformou no Espaço Cultural Casa da Tia Ciata, que mantém viva a memória da matriarca do samba e também difunde e valoriza a cultura afrodescendente e seus atores. Em 1987, a Pedra do Sal foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, como marco da africanidade brasileira, espaço ritual consagrado e o mais antigo monumento vinculado à história da música carioca, que vai muito além das fronteiras do samba. Em 1993, nasceu aqui um bloco que percorre todo o bairro da Saúde. O Largo São Francisco da Prainha tornou-se um lugar de memória, com rodas de samba e feiras gastronômicas afro. Em 1996, surgiram os vestígios arqueológicos do antigo cemitério dos Pretos Novos. Em 13 de maio de 2005, foi fundado nesse local o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. E em 2011, redescobriram as pedras do Cais do Valongo. Hoje, o cais é patrimônio cultural da humanidade. É o único sítio arqueológico e histórico remanescente das Américas reconhecido como lugar de memória do tráfico atlântico de africanos escravizados. E também local de resistência cultural e política da população negra frente à exclusão e à violência causadas pela escravização e pelo racismo estrutural. A terra tem peso. É preciso contar as nossas histórias para que ninguém as conte por nós. É preciso não esquecer os homens e mulheres que foram arrancados da sua terra. Fizeram daqui o seu lugar. Resistiram e lutaram por uma vida digna. É preciso não esquecer que boa parte desses africanos eram adolescentes e crianças. E o que podemos fazer com as histórias que o Cais do Valongo nos conta? André Rebouças, Albina de Nação Conga, Prata Preta, Antônio Cabinda, Vicente de Souza, Domingos Bengo, Felipe Angola, Donga, João da Baiana, Mãe Aninha, João Congo, Lalau de Ouro, Tia Aurora, Bambochê ou Biticô, Heitor dos Prazeres, Tomás de Nação Cambinda, Mercedes Batista. E aí, pessoal? Muito legal esse vídeo, né? Então, é preciso contar nossas histórias para que ninguém conte. Né? Isso nos fortalece, nos cimenta a sociedade. Agora nós vamos abrir a nossa roda de conversa com a nossa convidada, doutora em Serviço Social, Jocelene Ignácio. Ou melhor, Jocelene Inácio. Seja bem-vinda, Jô. Primeiramente, Bom dia. bom dia a todos, a todas, todos e todes, né? É muito interessante esse vídeo que foi, né, mostrado aí, né? Agradecer a professora Isa Paula, né? A professora Adriana também pelo convite. Antes, talvez, de me apresentar, eu gostaria um pouco de falar, né? Esse vídeo é um vídeo muito bacana, porque ele traz
tem um símbolo adincas, eu não sei se todos conhecem adincas, né, que são símbolos que trazem uma comunicação, que fala de ancestralidade, mas especialmente o sankofa, né, que origina de um provérbio tradicional, né, dos povos adincas, e ele diz que a gente não consegue construir um futuro se a gente não olhar o passado, né, sem olhar para o passado. Então, o vídeo ele traz um pouco isso, ele conta algumas histórias para a gente, né? Histórias que são importantes, e eu acho que poder falar, né, dessa questão racial é a gente poder um pouco valorizar isso. Então, eu sou Jocelene Inácio, eu sou assistente social de formação, atualmente eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, eu faço parte do Núcleo Interdisciplinar de Apoio a Unidades Escolares, que é um núcleo que funciona na Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, né? E aqui, para a gente, essa temática, né, discutir as relações raciais na escola é um tema muito importante porque a educação, né, sobretudo a educação pública, eu não sei bem como é o caso de Paracambi, mas no município, no estado do Rio de Janeiro, né, são os alunos pretos e pardos, ou seja, são os alunos negros, que ocupam a maior parte dos bancos escolares. Então, se a gente olhar, pensar o ensino, né, pensar o processo de aprendizado, pensar a questão do acesso e pensar a educação, olhar a educação privada e a educação pública, são justamente na educação pública que nós encontramos grande maioria de estudantes negros, né? Ou seja, estudantes pretos e pardos. Então, falar dessa temática ela é importante, mas mais importante do que falar desta temática em novembro ou em datas específicas é tratar dessa temática todos os dias, em todas as disciplinas, né? Porque é importante que a gente consiga pensar uma educação que não pode se descolar e se descompromissar desse debate. Então, gostaria de agradecer às professoras, de poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, né? Não só a experiência na Secretaria Municipal de Educação, mas eu gostaria de dizer que os meus passos vêm de longe, né? A gente tem uma ancestralidade muito forte, uma história de militância e de compromisso com a educação popular, que se inicia, né, na Baixada Fluminense, mais especificamente em Nova Iguaçu, Mesquita, que é o meu lugar de fala, de origem, é de onde inicio essa experiência, né? E esse compromisso de trabalhar de trabalhar uma educação libertadora, de pensar uma educação que promove, né? Não uma educação que dificulta a visão, que dificulta que a gente olhe ao nosso passado ou que a gente negue o nosso passado e, na realidade, pensar esse processo de educação como um instrumento que pode fazer a gente olhar para o passado, mas também de avistar o futuro, um futuro com inclusão, né? Não uma inclusão subalternizada, mas um futuro onde as pessoas possam entender e utilizar a educação como instrumento. Bom dia. Bom dia a todos. É isso. Então, eu vou tentar um pouco compartilhar essa experiência que, conforme comentei, né, que eu vivo lá no NIAP, que é o Núcleo Interdisciplinar, e é isso. Então, trabalhando, né, lá no NIAP, tem alguns desafios que a gente vem se colocando, né? Quer dizer, eu estou no NIAP, eu começo a trabalhar no NIAP em 2017, mas, conforme comentei, já tenho uma longa caminhada nessa discussão. Eu sou servidora pública há quase 20 anos e nesse período, ainda que eu quisesse esquecer, né, essa questão da negritude, nós somos o tempo todo lembrados disso. A gente vive um processo de racismo institucional que ocorre em qualquer espaço que nós, negros, né, pretos e pardos, possamos estar. Então, qualquer lugar diferente do lugar da subalternidade que a gente ocupe, a gente sempre vai ser lembrado, né, desse nosso passado. Mas eu acho que lembrar do passado não é ruim, né? Desde que a gente entenda o passado não como derrota, mas o passado como fortaleza, né? O passado como uma possibilidade da gente compreender as relações, que essas relações elas não se estabelecem, né? Não pode ocorrer uma relação que consiga não valorizar
né, esses grupos, né? Hoje em dia nós somos norteados pela orientação que o IBGE nos traz, né? Não sei se todos sabem, mas nós hoje trabalhamos com a perspectiva, né, de 5 grupos, né, que é o preto e pardo, que são os negros, né, branco, amarelo e indígena. Então é importante que a gente entenda, né, que isso também ele marca, né, um lugar, né, um lugar de fala, um lugar de posicionamento. Ele deve marcar um lugar de posicionamento, mas ele não deve ser discutido, né? A questão racial não é um problema de negros, não é um problema de pretos e pardos, mas ele é um problema da sociedade de forma geral. É importante que a gente entenda que não é à toa que a gente observa que nos espaços de subalternidade, na sua grande maioria, quer dizer, a gente vai encontrar pessoas negras, porque ainda perpetua, né, uma visão de um negro que não pode ocupar os lugares que sejam possíveis. Nós negros podemos ocupar todos os lugares, podemos ocupar o lugar que nós quisermos, né? Agora, é óbvio que quando eu ligo uma televisão, né, parece que eu estou em outro país, parece que eu estou em outro lugar, não no Brasil, que é uma população de aproximadamente cerca de 55% de pretos e pardos autodeclarados, né, que aí, com a luta do movimento negro, com as legislações, ela vem revendo isso, forçando a gente a discutir isso, porque a gente não aprendeu. Né? Não só a escola não ensinou, a vida não ensinou a gente a entender que a gente pode ocupar diferentes lugares, né? Nós somos legítimos em todos os lugares que nós podemos ocupar, né? Então é importante entender que o racismo ele é o núcleo duro da desigualdade no mundo. Então, para se estabelecer processos diferentes, tratamentos diferentes, sempre vai ser utilizado como uma forma, né, o discriminar o outro, o minar a autoestima do outro. Então, é muito importante. Então, voltando lá para o núcleo interdisciplinar de apoio a unidades escolares, que é o núcleo do qual eu faço parte, né? A gente já vem há algum tempo fazendo esse debate, e é um debate que, às vezes, a gente olha para o nosso alunado e aí a gente pensa que esses alunos precisam aprender. Né? Mas mestre é aquele que coloca nesse lugar de ensino, né? Na comunidade escolar, né? Não apenas como alguém que vai, nesse espaço, despejar conhecimento, mas se coloca, né, eu acho que né, o melhor mestre é aquele que sabe ensinar, mas aquele que sabe aprender também, ou estar aberto a aprender, é uma pessoa que consegue, de fato, dar o sentido para a educação. Então, é nesse sentido que eu vou direcionar, né, a comunicação, né, e a conversa aqui, nesse espaço, que é um espaço onde a gente pode refletir essas questões. Então, preocupado com essa discussão, com a discussão dessa temática, por exemplo, nós, no Núcleo Interdisciplinar de Apoio a Unidades Escolares, vimos nos perguntando um pouco, né, quantos professores negros somos e quantos professores negros, na realidade, negros e negras somos, né? E quantos fizeram parte da nossa formação. Quantos autores e autoras negras, né, você conheceu? Quantos autores e autores negros eu conheci? Né? E ao longo da nossa formação profissional, né, no nosso processo cotidiano escolar, se a gente utiliza esses autores como referência. Uma outra pergunta: é sempre importante a gente entender quantos alunos negros, né, tem em nossa turma, quantos alunos negros tem na escola como um todo, né? Como a questão racial está inserida dentro do processo político-pedagógico da escola, isso é fundamental. Né? Então, entender essas questões, né? Se perguntar e perguntar para a comunidade escolar, isso é muito importante. Então, assim, um outro fato é importante a gente saber se a gente já presenciou alguma situação de racismo, né, na escola. Então, a escola ela é um espaço de produção e reprodução do conhecimento, mas também é um espaço de produção e reprodução de experiências que a gente vive na sociedade como um todo. E como a gente vive numa sociedade
que é marcada pelo racismo, né, que se constrói uma identidade cunhada em valores que não necessariamente corresponde à realidade. O vídeo pôde mostrar para a gente muito bem isso. Então, é importante que a gente não se perca dessas perguntas, que a gente faça ela como um mantra, né, todos os dias. Né? E quando a gente se percebe dentro dessas questões, é legal que a gente esteja aberto a aprender e a modificar as nossas práticas, porque se a gente não modifica a nossa forma de falar e as nossas práticas, a gente tende a ser um espaço de ensino, de produção de conhecimento que reproduz experiências racistas. Então, no âmbito mais geral, isso é bem legal, né? Pensar isso, né? Para que a gente consiga avançar. Então, eu vou trazer, talvez a gente possa assistir um pouco também a colaboração da ativista, militante, escritora negra, Janine Rodrigues, que é uma grande e querida amiga, né, que trabalha e tem essa preocupação desde muito cedo, né, com a discussão da questão racial, sobretudo para crianças pequenas, e ela tem dado uma colaboração importante, que seria legal a gente observar um pouco, aprender um pouco com a experiência da Janine e seguir falando um pouco mais sobre essas experiências. Vamos ouvir um pouco agora a Janine e a experiência dela com a questão da discriminação racial, né? E como que essa colaboração da Janine pode ser também utilizada e nos motivar a desenvolver experiências, né, em prol de uma educação antirracista. Então vamos assistir Janine. Janine A Rodrigues. Miriam, do Carlos Augusto, acredita muito no poder da educação baseada no afeto, é muito otimista, às vezes até exageradamente otimista, irritantemente otimista, e uma pessoa muito grata por tudo que já viveu até aqui e que tem muito a agradecer, muito mais do que pedir. Então, eu tive a sorte de ter uma família, e principalmente minha mãe. Meu pai morreu, eu era pequena, né? Minha relação com ele foi muito forte, mas quem cuidou da gente aí ao longo da vida foi a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre colocou a importância de estudar, enfim, né? De ser curioso, né? Sermos curiosas, de querer aprender coisas. Mas a minha mãe, ela nunca foi uma mãe que exigiu metas de acordo com aquilo que o mundo acha que tem que ser. Então, nascer, estudar, fazer a graduação, tudo nessa coisa muito cronológica, sabe? Ela sempre valorizou muito mais o conhecimento, verdadeiramente o conhecimento, do que o pedaço de papel. Então, eu pude terminar o ensino médio e eu ainda não tinha essa resposta do que eu ia fazer. Era um peso muito grande, né? Eu vou fazer o quê? Mas eu sempre gostei muito de natureza, meio ambiente, essa nossa ligação, né, com as energias do universo. E aí eu, antes de fazer a graduação, fui fazer um curso técnico de meio ambiente. Me apaixonei, acabei indo trabalhar na área de licenciamento ambiental. E aí apaixonei de vez, porque eu trabalhei com comunidades tradicionais, população ribeirinha, quilombola, população indígena. E aí fui vendo o quanto a diversidade, que era uma coisa que eu já amava, como a diversidade ela é fundamental e ela está muito para além do bonito, do poético. Ela é a vida, mas eu tive também a oportunidade de ter um pai que me contava a verdadeira história. Quando se é uma criança negra, uma mulher negra, o que a gente mais ouve é o lado mentiroso da história. E eu pude, assim, eu convivi pouco tempo com meu pai, ele morreu, eu tinha de 8 para 9 anos, mas o meu pai, ele sempre foi um pai que olhava para mim e entendia o que ele precisava destacar, porque aquilo ali na frente poderia me entristecer, ou enfim. Cabelo, por exemplo, é uma coisa muito significativa para as crianças negras, né? Então, meu pai, ele já se tocava de que quando eu ia para a escola, sempre tinha uma questão com o cabelo, né? De, o cabelo preso, o cabelo não sei o quê, o cabelo não sei o que lá. Então, ele era
Aquele pai que olhava e falava o tempo inteiro: seu cabelo é lindo, seu nariz é redondo e é lindo, você tem um bocão e é lindo e é bonito, né? A nossa história não começou na escravização e nem parou ali. Nós temos uma história anterior e uma história posterior. Então, com 8 anos, assim, isso veio já de uma maneira muito forte na minha vida. E essa personagem, né, que é a Nwang, que deu origem ao livro, ela vem dessas conversas com o meu pai. Eu acho que essa Janine de hoje, ela é possível porque o alicerce lá atrás foi muito grande. Eu quero muito, assim, com todas as forças, que as crianças, os adolescentes possam ter um pouquinho mais de direitos, sabe? Eu não queria que esse alicerce que eu tive, que ele fosse restrito só a um número de pessoas. Todo mundo devia ter esse tipo de alicerce, sabe? Eu comecei a escrever bem pequenininha, né? De uma maneira muito na brincadeira, assim, né? Coisa de criança. A minha mãe, ela é muito amorosa, mas ela é chapa quente, sabe? Então, eu descobri um método de de contornar algumas coisas. Então, eu escrevia bilhetinhos para minha mãe, escondia embaixo do travesseiro, escondia dentro da gaveta, sabe? Aí botava perfume na cartinha, fazia coração: mãe, deixa eu dormir na casa de fulano. Mãe, deixa fulana vir brincar aqui em casa. E sempre gostei muito de escrever e também tive a oportunidade de ser apresentada a esse mundo da leitura muito pequena também. Meu cunhado é professor de português e literatura, o Ricardo, um querido, assim, uma pessoa muito importante na minha vida. E ele era aquela pessoa que no meu aniversário, final de ano, ele dava livro de presente. Me incentivou muito a ler e eu já amava escrever. Então eu acho que isso foi, de certa forma, natural, assim, né? E aí eu também acabava escrevendo historinhas baseadas nos meus amigos. Então, os meus livros de hoje, eles são... Praticamente todas as histórias vieram da minha infância. São os meus amigos de infância representados nos livros que eu escrevi. Então, olha, o primeiro livro também não foi algo que eu pensei de publicar e estar nas livrarias e tal. O que aconteceu foi que eu trabalhava nessa época de 2013, ainda na área ambiental. Tem um documento muito técnico, com uma linguagem muito técnica, que é o EIA-RIMA. E esse documento, né, esse relatório, ele precisa ser entendido e assimilado pelas comunidades, ali pelo território. Mas é uma abordagem, às vezes, um pouco chata. Então eu pegava esse conteúdo e eu transformava em historinhas literárias. E aí os meus amigos, minha família ficava muito assim: poxa, por que você não publica um livro? Falei: ah, quer saber? Vou fazer uma coisa, né, mais ali por uma realização pessoal. Vou convidar família, amigos e tudo mais, e vou lançar. E aí foi isso, em 2013 eu lancei esse livro que se chama No Reino de Pirapora. É uma história baseada na história de uma amiga da infância. Ela era muito agressiva porque ela tinha uma doença, ela não podia de forma alguma pegar sol, ficar na claridade de forma alguma. E ela era muito sozinha, porque ela não podia brincar com a gente, ela não podia viajar, nada. Ela muito sozinha. E aí teve um ano que eu pedi para minha mãe para comemorar meu aniversário de noite. E eu a convidei. E aí foi muito bacana, porque pela primeira vez a gente viu, assim, ela rindo, brincando, pulando. Teve aquele momento, assim, da gente ficar meio assustado, né? Falar: meu Deus, o que tá acontecendo? É essa pessoa mesmo, né? Que a gente convive todos os dias na escola. Até agora não deu um soco em ninguém. Tá tudo bem, né? Mas a gente foi entendendo que essa agressividade era tristeza, né? E tristeza guardada não tem como dar certo, né? Só tem como dar coisa ruim. E aí eu escrevi essa história, que é a história da Pirapora, que é uma menina que proíbe que as outras crianças, seus amigos, brinquem com brinquedos que não sejam redondos. Só pode brincar com brinquedos quadrados, mas ela faz isso por um motivo. E quando a gente se dá conta de qual é o motivo, a gente acaba ajudando, né, a ela e tal a mudar de ideia ou a ver o mundo de uma maneira diferente. Em 2013 foi um ano que o bullying estava sendo muito discutido.
E aí o que aconteceu foi que esse livro foi para muitas escolas. Aí minha vida começou a mudar, porque aí uma escola me convidava para ir falar com as crianças sobre bullying. E aí as crianças davam risada, adolescente às vezes ficava emocionado, chorava, e aí a escola pedia para eu voltar. Então a coisa foi tomando uma proporção, e aí em 2014 eu lancei outro livro, que se chama As Duas Bonecas Azuis, e aí eu falei, puxa, é isso. É isso que eu quero fazer, é juntar a literatura, infância, diversidade, educação. E aí eu saí da área ambiental em 2015 e abri a Piraporeando. As minhas referências são muito poucas. Há 30 anos atrás, a gente tinha ainda menos livros com referências negras. O primeiro livro que eu ganhei, assim, que eu guardei com muito carinho, eu tenho ele até hoje, é O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Hoje, adulta, eu tenho ainda mais referências na literatura, nessa referência de representatividade do que eu tinha quando eu era criança. Então, hoje, assim, Conceição Evaristo dispensa apresentações, né? Maravilhosa, grandiosa, amorosa, inteligente, tudo. A Paulina Chisane, que é maravilhosa também, Kilson Oliveira, Junião. Há muitos autores, assim, que eu sou apaixonada e que eu tive a oportunidade de ler e de conhecer já adulta. Eu não escolhi, eu acho que eu fui escolhida, sabe? Não foi uma coisa que um dia eu parei e falei, eu vou escolher isso daqui porque é muito bacana. Eu acho que a forma que aconteceu, como não houve uma pressão de, eu vou estudar isso para trabalhar com isso, eu acho que foi de uma forma natural e eu acho que de verdade foi uma escolha do universo que eu sou muito grata e tenho muita responsabilidade, né? E recebo com muita responsabilidade. Eu tive acesso a uma educação que para outras crianças negras isso não é regra, é exceção. E eu não quero ser exceção, eu não quero ser a preta única. Isso me incomoda, de ir nos espaços e ser a preta única, sabe? Então eu tenho essa, talvez, utopia, mas que essas histórias, elas avancem tanto que essas crianças negras, elas vivam e se desenvolvam e tenham acesso sem que elas sejam uma exceção. Eu estou falando das crianças negras, mas as crianças não negras também têm o direito de crescerem e serem educadas para não serem racistas. É um direito que essas crianças têm, sabe? Porque elas são educadas. A gente sabe que nenhuma criança nasce racista, ou homofóbica, ou misógina, né? Sempre tive e procuro ter o pé no chão, porque nos dias atuais, visibilidade não significa muita coisa. Eu acho que a visibilidade ela é importante, mas ela tem que andar com impacto, junto com o impacto. Então você tem visibilidade, essa visibilidade ela é coerente com o impacto que você está causando? Com todo respeito e gratidão à notícia, à mídia, que eu também reconheço a importância, mas não chega nem perto do abraço de uma criança falar, de perguntar para mim, o velho onde estou existe? Ele está mesmo em algum lugar? Isso é fantástico. Isso, eu sei que é clichê essa frase, mas não tem preço. Não é exatamente uma dificuldade, mas assim, é até difícil às vezes dizer, Piraporeando é uma editora, Piraporeando é uma edtech, né, que são empresas que atuam na área da educação, com tecnologia. O trabalho da Piraporeando, ele nasce das obras literárias. Então, as histórias e os personagens dão origem a tudo que a gente faz. Então, tem a educação antirracista, anti-bullying e anti-preconceito baseada na cultura do afeto. Cultura do afeto é entender que o meu comportamento, que a minha vida, a minha existência te afeta e a sua me afeta. Então, se eu sei que existe esse afeto, eu preciso ter mais responsabilidade com você e você comigo.
esse nosso trabalho educativo, ele tem como enredo a história do livro, porque as crianças, os adolescentes criam uma relação muito forte, né, com a história, com o personagem. Olha, eu acho que o futuro já é o sonho, ter futuro, porque eu acho que a gente teve uma história, aí eu estou falando do Brasil como um todo, né? Tão difícil, né? E a gente vive hoje num mundo com tantos preconceitos, são tantas dores, é tanto motivo para chorar, que eu acho que o meu sonho é um dia a gente poder pensar num futuro que hoje talvez a gente nem consiga imaginar. Porque pensar para frente é também olhar para trás, né? Então eu acho que eu sonho com um dia que a gente vai olhar para trás e vai ver, puxa, que coisa legal, e aí a gente projeta para o futuro. Hoje está difícil, muito difícil, mas eu acho que o meu sonho é que a gente tenha futuro. A gente tem que construir, eu acho, esse hoje bom, porque aí depois ele vai ser um bom passado para a gente ter um bom futuro. Parece que combinamos, mas a Janine acaba trazendo um assunto que falei um pouco lá no início, né, da minha apresentação, né? Ela traz uma questão, ela me ajuda a pensar uma questão que é quais as histórias de mitos, princesas, príncipes e princesas, reis e rainhas, né, heróis e heroínas que nós já escutamos, né, na escola, né? Se a escola promove, né, esse tipo de conversa com os nossos alunados. Então, conforme comentei, né, anteriormente, não tem como a gente estar dentro da educação pública, né, marcada, né, racialmente. E quando eu estou falando aqui, estou trazendo aqui a discussão racial, é importante a gente pensar algumas outras questões também, né? Eu não sei se todos sabem, né, o que significa raça, o que significa racismo, o que significa preconceito, discriminação racial, injúria racial, porque quando ela vai trazendo elementos, né, e ela fala justamente da preocupação da família, que não são todas as famílias que têm essa mesma preocupação, né? Tem família que vai tender a trabalhar, a reforçar, né, essa diferença, ao não compartilhamento das experiências, dos bens materiais. Então, isso, de uma certa maneira, ele reforça um lugar que é o lugar que a gente quer fugir dele, né? Que a gente quer se dissociar dele, que é uma sociedade racista, né? Uma educação racista. Então, quando a gente fala de injúria racial e racismo, né, a gente está falando justamente de um tipo de relação social muito comum na sociedade, porque hoje, né, quanto maior a quantidade de melanina, maior a possibilidade de você ser discriminado. É óbvio que nem todas as pessoas comungam dessa mesma, né, desse discurso, ou dessa mesma fala. Então, a questão do colorismo, né, da branquitude e do mito da democracia racial, hoje em dia eles perderam um pouco o significado, sobretudo em função, eu digo, do colorismo, da branquitude e do mito da democracia, porque estamos sendo treinados, né, mais do que treinados, né, nós estamos aprendendo na prática a entender o que é isso e a se posicionar diante desse racismo. Agora, a escola ela tem um papel fundamental, né? Ela tem um papel fundamental num processo de afirmação de uma educação antirracista. Ocorre que quando, né, eu fiz aquelas perguntas no início, quantos professores somos? Me parece que Paracambi tem 7 escolas, né? Talvez se a gente racializar, né? Pegar esse quadro de direito, talvez mais do que racializar, hierarquizar, né? A estrutura, né, dessas escolas, ou a estrutura da educação, apesar de ser um município periférico, né? A gente ainda vai conseguir olhar para Paracambi e a gente vai
também pensar. Eu não conheço, quer dizer, eu conheço Paracambi das minhas experiências de infância. Eu tenho uma parte da minha família que mora em Japeri, então é próximo, então eu tenho noção de para qual direção fica Paracambi. Eu já fui a Paracambi. Mas, assim, conforme falei lá no início, o racismo ele é um núcleo duro da desigualdade no mundo. Então, nos espaços de poder, eu não preciso fazer essa estatística, mas em qualquer, né, em todos os outros municípios, os espaços as posições de comando de poder também vai se reproduzir, né, que a gente vive que é colocada e reproduzida na sociedade de forma geral. Paracambi não vai ser diferente. Então, é importante que a gente se atente também para a questão do racismo institucional, o racismo estrutural, e a gente comece a pensar isso. Não olhar como se o racismo não fosse um problema meu, ou um problema nosso, ou um problema da escola. Acho que o primeiro exercício é a gente se pensar dentro de uma sociedade que ela é racializada, né? E como que a gente consegue, né, assim como falou a colega Janine, né? Como que a gente consegue trabalhar com as nossas crianças, né? Para que elas se protejam e se posicionam diante desse racismo. E aí eu não estou falando só das crianças negras, não. Quando eu falo da importância da gente trabalhar uma educação antirracista, eu estou falando da questão de a gente pensar, né, de maneira muito ampla, um conceito que é muito conhecido também, que é a questão do letramento racial. Que é olhar para trás, né, e pensar que existem práticas que no passado eram colocadas, mas que hoje eu não posso mais reproduzir se eu entendo que o racismo ele é um câncer, não somente para os negros, mas para toda a sociedade brasileira. Porque ele tolhe, né, porque existem muitas crianças que deixam de ir à escola porque ela sofreu bullying, não sei se bullying, talvez em algumas experiências que a gente viveu aqui no município do Rio de Janeiro, inclusive não dá para generalizar, mas a gente fez alguns experimentos e quando a gente olha para o bullying e aí a gente vai qualificar esse bullying, a gente percebe que por trás do bullying tem a problemática racial. Tem um professor, né, o nome dele é Luiz, ele trabalha aqui em uma escola pública aqui no município do Rio, no estado do Rio, e ele fez um projeto muito interessante. Depois a gente pode passar a referência, né, para os organizadores do evento, que é o projeto Qual é a Graça? Então, ele fez um levantamento de toda vez que, professor, fulano me xingou, fulano me tratou desta forma. E quando ele começou a juntar, chamou de quê? Né? Então, ele reuniu todos aqueles apelidos e foi qualificando que apelido, de que é que essas crianças estão sendo chamadas. E aí ele foi entendendo, né? Ele foi afirmando isso que a gente está trazendo e está colocando aqui, que quando a gente qualifica, quando a gente se preocupa em olhar, né, para além de pedir o coleguinha para pedir desculpa, né, se preocupa em olhar que tipo de reprodução é essa que está tendo no chão da escola, ele foi entender que uma boa parte desses apelidos estavam relacionados à questão racial. Então, é bom a gente entender que, por conta de preconceito e de discriminação, muitas crianças abandonam a escola, se deprimem. A gente tem encontrado muitos desses casos no Rio, né, se autolesionam, porque essa prática do racismo ela deixa marca, né, para uma vida inteira. Então, certamente, se a gente pegar um professor negro ou uma professora negra, a gente vai ter alguém que viveu uma história de discriminação e preconceito no chão da escola. Cada um vai ter, né, se tiver com um olhar atento, vai ter a possibilidade de trazer esse elemento, que é um elemento que a gente não pode deixar de discutir. Uma outra coisa também importante é a questão do letramento racial, né? É a gente pensar o letramento racial, desculpa que eu já falei anteriormente, mas também a questão da intolerância religiosa, que é um outro tema que a gente precisa desconstruir. Então, assim, fomos um país, no início, no primeiro vídeo, ele traz um pouco dessa coisa da religiosidade, como que essa questão racial vai se configurando na nossa história, né? Então, recontar
está aberto a entender que fenômeno religioso é esse e como que eu posso discutir e trazer e respeitar, né, dentro do espaço escolar, essa questão é muito importante, é libertador. É libertador, porque hoje, se a gente tinha dúvida no passado, hoje a gente tem certeza que o quanto a religião, para além, né, da questão, né, da fé, ela é um fenômeno. E o homem ele convive com esse fenômeno religioso que vai marcar desde da sua primeira infância. Então, poder discutir, né, e trazer essa informação de maneira mais isenta possível é importante. E a escola é esse espaço de pensar, né? O que a gente nem chama mais de, né, antes falavam de intolerância religiosa, que hoje a gente já vê que não é só intolerância religiosa, é racismo religioso que ocorre também dentro do espaço escolar. Ocorre em toda a sociedade, mas ocorre também dentro do espaço escolar. Então, é necessário tomarmos uma série de atitudes, nomear e enfrentar as questões raciais e as suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. A educação brasileira ela é marcada pela desigualdade, em especial no que se refere à questão da raça, né? O processo de exclusão ou de inclusão subalternizada ele é norteado, né? E ele é afirmado nesses espaços, sobretudo onde a gente tem crianças e adolescentes que são como uma vez marcado pelas práticas e pela experiência racista, isso pode reverberar, né, numa projeção de futuro. Então, essas crianças e adolescentes, eles precisam entender que eles podem ser sujeitos. Tudo bem, Adriana? Já ouvindo a sua fala e os vídeos, né, que a gente acabou de assistir, eu fui aqui lembrando da minha infância, dos meus processos, né, educacionais, do meu tempo de escola, né, a gente acaba trazendo na memória tudo a nossa vivência, né, escolar. Né, hoje eu sou professora, mas anteriormente eu fui aluna, né, né, da nossa identidade. A gente, quanto aluno, né, dentro da sala de aula, entender a nossa identidade. Por isso que a Secretaria de Educação visa, dentro desse projeto de educação de toda cor, trabalhar essa formação da identidade, que o aluno se reconheça, ele consiga se ver bem, da brincadeira racista que o colega faz, e ele sabe se posicionar em relação a isso. Ele reconheça a sua identidade racial, que ele saiba se enxergar dentro desse movimento da sala de aula, da escola. E é muito importante o que a Janine fala, né, da influência familiar, né, do pai que sentou e conversou e explicou, né, e ela bem pequena, mas com 8 anos, ela já entendia qual era o pertencimento dela, o local que ela estava. Né? Isso faz parte também das relações raciais na escola. A gente precisa fortalecer isso dentro das escolas. A questão da identidade desse nosso aluno, desse nosso alunado, se ele se enxerga, né, se ele se entende, se ele se reconhece, né, como negro, pardo, né, que ele se autodenomine e ele se enxergue e saiba que ele pode estar em qualquer local que ele desejar. Está aberta a fala para você de novo, Jô. Sim. Então, eu acho que isso que a professora Isa Paula, né, A traz... gente tá com o nosso tempo bem curtinho, tá? Tá, tudo Jô? bem. Tudo bem. Essa fala que a professora Isa Paula traz, ela reforça a importância de desenvolver ações que valorizem, né, a informação, a afirmação da identidade dos estudantes negros e profissionais, né, da educação, e as instituições escolares dentro desse compromisso, né, e desse papel de problematizar os lugares, ressignificar as palavras, né, ver a questão da história e da cultura africana, né, ressaltando aí a contribuição dos negros e a sua influência primordial na formação histórica e cultural brasileira. Então, a Lei, né, 10.639, de 2003, que inclui, né, o ensino obrigatório
né, da história da cultura afro-brasileira e a Lei 11.645, de 2008, que institui a obrigatoriedade também da cultura indígena, elas são conquistas importantes, né, que precisam ser implementadas, né, e a sua aplicabilidade monitoradas, porque senão a gente vai estar aqui falando da questão racial, mas na prática a gente não vai conseguir responder, a gente não vai conseguir colocar. A lei, ela é um instrumento frio, né? Ela só ganha, né, materialidade se a gente utiliza no nosso cotidiano essa experiência. Então, hoje a gente tem uma abertura, né, dentro das possibilidades que se criou com essa lei, de discutir cotidianamente, de utilizar essas experiências. Eu lembro que, dentre esse trabalho, né, que a gente vem fazendo no município do Rio e que não começa comigo, né? Quando cheguei, já tinham histórias e trabalhos lá importantíssimos desenvolvidos. Eu lembro do professor Jaime Pacheco, ele fez um seminário muito importante e lá eu assisti um professor que ele comentava, ele era professor de educação física, e ele optou, né? Ele tinha mais do que ele optou, mais do que a opção dele, mas ele tinha a possibilidade, que a lei ela diz isso, né? Então, na educação física, ele, ao invés de fazer as atividades tradicionais, ele utilizava para fazer a disciplina dele aulas de capoeiras, identificação, né, de elementos da capoeira. Então, ele criou um espaço dentro dessa disciplina dele para discutir. A gente tem outros professores também, a gente tem a professora Luana, né, que discute aí a matemática das tranças. Então, ela vai falar que a educação ela é um espaço, mas que se a escola não tiver aberto para troca, a gente vai continuar produzindo práticas racistas. Então, é nesse sentido, né, que a gente tem esse instrumento, que é resultado de lutas, né, são conquistas fundamentais, cuja efetividade na escola ela permite uma educação com equidade, com transversalidade, com coerência, veracidade. Né? A história da cultura de toda a comunidade escolar ela pode ser abordada de maneira zelosa e norteada por sentimento de pertença, né, de afirmação dessa identidade local, de entender esses alunos na condição de sujeito, né, de uma identificação e de valorização desses alunos, das suas famílias, conforme já comentei anteriormente. Então, a gente vai trazer agora uma outra experiência também vivenciada aqui no município do Rio, né? Foram duas professoras, não só duas professoras, mas toda uma comunidade escolar que se mobilizou em função de desenvolver esse trabalho. A gente vai apresentar, ele está no formato de vídeo. Na realidade, eu tive acesso ao vídeo, eu não participei dessa experiência, mas foi uma experiência desenvolvida no município do Rio, e eles produziram com uns alunos, né, um vídeo muito bacana que pode ser utilizado, que pode ser repensado, que pode ser espelhado e que pode ajudar a pensar a importância de uma reconstrução ou talvez de uma reorganização de valores e dessa identidade para a gente pensar e reforçar esse compromisso que a educação e a escola têm com uma experiência e com uma educação antirracista. Então, eu acho que a gente pode agora assistir o vídeo, né, da Escola Municipal Pixinguinha, que é Negro de Raiz. Meu cabelo é minha origem, meu turbante é meu poder. Meu nariz e minha boca são ofensas pra você. Sou
sou negro de raiz, tenho samba no pé. O racismo é um lixo, faço tudo o que eu quiser. Não diga pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, sou. Não diga pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, sou. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Não, 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 não. O racismo existe sim. O racismo existe sim. É triste, mas é assim. O racismo existe sim. E não é bom pra mim. Meu cabelo é minha origem, meu turbante é meu poder. Meu nariz e minha boca são ofensas pra você. Sou negro de raiz, tenho samba no pé. O racismo é um lixo, faço tudo o que eu quiser. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, sou. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, sou. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Não, 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 não. O racismo existe sim. O racismo existe sim. É triste, mas é assim. O racismo existe sim. Não é bom pra mim. Meu cabelo é minha origem, meu turbante é meu poder. Meu nariz e minha boca são ofensas pra você. Meu cabelo é minha origem, meu turbante é meu poder. Meu nariz e minha boca são ofensas pra você. Sou negro de raiz, tenho samba no pé. O racismo é um lixo, faço tudo o que eu quiser. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, sou. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, sou. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Não, 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 não. O racismo existe sim. O racismo existe sim. É triste, mas é assim. O racismo existe sim. E não é bom pra mim.
poder. Meu nariz e minha boca são ofensas pra você. Sou negro de raiz, tenho samba no pé. O racismo é um lixo, faço tudo o que eu quiser. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, soul. Não julgue pela aparência, a cor não define quem sou. Capoeira, feijoada, funk, pagode, soul. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Sequestrados da África, conquistamos a liberdade. Foi muito difícil. Somos livres de verdade. Não, 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 não. O racismo existe sim. O racismo existe sim. É triste, mas é assim. O racismo existe sim. Não é bom pra mim. Vamos lá, Isa. Vamos. Fechamos a nossa roda de conversa com um vídeo maravilhoso, né? Já fiquei aqui sonhando em fazer isso com os alunos desse dia. Muito, muito bom, muito bom. Jô, eu quero te agradecer, né? Em nome da Adriana, né? Que fez o convite a você, que é responsável pelo projeto da Educação de Toda Cor. Te agradecer em nome do nosso secretário de Educação, Mariano. Te agradecer pela minha, né, da minha identidade, que hoje eu me reconheço como uma mulher negra, por conta da tua firmeza na juventude, né? Que a gente caminhou por alguns anos muito juntas aqui, morávamos próximas, né? Éramos amigas de bairro, de rua, amigas de vida. Eu quero te agradecer, né? É muito lindo ver a sua trajetória de vida. Te agradeço pela participação nesse projeto maravilhoso da nossa prefeitura e reforçar, né, que nós podemos e quisermos estar, né? Que, sim, uma identidade, somos, sim, um grupo forte. Nós não somos a minoria, né? Como as pessoas gostam de falar, né? Quero te agradecer. Muito obrigada, Jô. Muito obrigada mesmo pela sua parceria. Tá. Presença aqui conosco nessa roda de conversa. Eu é que agradeço o convite e aproveito a oportunidade também para dizer que a gente está por aí circulando, não só o município do Rio, mas tem aí aprovada a Lei 13.935, que insere assistentes sociais e psicólogos nas escolas, e a gente vem, junto com os professores, discutindo esse compromisso, colocando a mão aí nos efeitos do racismo na educação. Muito obrigada